Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer-te: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também ao que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Como é que nós ficamos ao ouvirmos essa leitura do livro do Eclesiásticos, né? Deus falando para cada um de nós: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Parece até uma brincadeira, né? A igreja proclamar essa leitura hoje. Por quê? Porque o que menos se pratica hoje em dia é a humildade, né? É interessante. Qual a finalidade de Jesus ter vindo a esse mundo? Se fez homem como nós, menos no pecado, para nos ensinar tudo aquilo que o Pai queria que nós soubéssemos para fazermos essa caminhada atrás de Jesus, né? E aí, ao ouvirmos então esse livro do Eclesiástico, né, nós vemos que nós, católicos, apostólicos, romanos, não estamos cumprindo esse mandamento, né? Mais ainda, estamos fazendo exatamente ao contrário do que a Sagrada Escritura nos ensina. Depois, São Paulo, falando aos hebreus, e muito mais a nós, né, fazendo uma referência àquilo que aconteceu quando Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, né? Então, como o pessoal tinha medo daquele barulho, daquela manifestação teofânica de Deus, com relâmpagos, trovões, som de trombetas e tudo mais. E depois, vendo o que aconteceu no tempo do próprio Jesus, que nos fala então que nós devemos ter um espírito de justo para chegarmos à perfeição. A perfeição que Jesus veio nos ensinar. Ele que é o mediador da nova aliança. E por fim, nós vemos então a proclamação do Evangelho de hoje, segundo São Lucas,
que nos fala então sobre o que Jesus falou. Foi convidado, e chegando lá, ele ficou observando. E o povo também observava ele para ver o que ele ia fazer. Só que Jesus observava com o intuito de ensinar o povo. E aquelas pessoas observavam Jesus com o intuito de condená-lo. Qualquer coisa que ele fizesse que poderia ser julgado errado pela lei. Muito bem. Então ele fala como é que as pessoas deveriam se comportar. Não querer os primeiros lugares. Mas o que mais somos ensinados desde criança é isso. Nós precisamos ter sabedoria. E é interessante, eu sempre me pergunto, quando é que nós ensinamos para as crianças o que é a sabedoria verdadeira? Não essa sabedoria livresca que nós estamos querendo incutir em nossos filhos, para que eles sejam sempre ocupar os primeiros lugares, os cargos mais elevados e por aí afora. Totalmente contra o ensinamento de Jesus, que nos diz então que se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que nos pôr a serviço dos irmãos, fazendo serviços mais humildes. Então, a pergunta é, como é que nós estamos hoje em dia? Vivendo o mandamento do amor, o mandamento da caridade, o mandamento da humildade. Então, e termina então o Evangelho nos lembrando uma coisa importante, e que nós não cumprimos, é de querermos fazer, ou melhor, é de termos a ideia de fazermos festa e convidarmos os pobres. Claro que nós não convidamos, de jeito nenhum. Nós convidamos pessoas ricas e importantes que possam também nos convidar para outras festas maiores que as nossas e tudo mais, para nós nos sobressairmos. Mas o final do Evangelho tem uma frase lapidar. Então, se nós convidarmos os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então seremos felizes, porque eles não podem nos retribuir. E nós então, individualmente, cada um de nós receberá a sua recompensa na ressurreição dos justos. Eu acho muito oportuno, São Mateus nos fala então sobre o juízo final, que nós também não ensinamos para os nossos filhos e fazemos questão de esquecermos. Esquecer, pode esquecer. Podemos não ensinar para os nossos filhos, não tem problema. Porque a justiça divina não é essa justiça do Brasil, essa justiça apodrecida. A justiça de Deus é aquela que recompensa cada um conforme a sua atitude, a sua acolhida da palavra de Deus e o seguimento a Jesus Cristo. Então, São Mateus nos fala que no dia do juízo final, todos nós ressuscitaremos. Que bênção, já pensou? E aí começa o grande problema, porque após ressuscitarmos, seremos julgados. Hoje nós estamos falando também, rezando pelos catequistas. Sempre que eu ensinei catequese para as crianças, eu contava essa história para eles, do reino do juízo final, e dizia, no dia do juízo final, quando Jesus te chamar pelo teu nome, que tu foi batizado, tu vai ressuscitar dos mortos, para ser julgado. E aí, Jesus vai querer que tu mostre a tua mãozinha, e na tua mão vai estar gravado toda a caridade, todo o amor e todo o perdão que você praticou com os seus irmãos e irmãs.
E também vai estar marcado ainda maior aquilo que era o desejo que Deus para você e que você não cumpriu. Então, aí teremos que ouvir aquela outra passagem dos evangelhos que o próprio Jesus nos fala. Não serei eu que vou julgar vocês, será a palavra que ouvistes e não cumpristes. E quem é a palavra? Senão o Verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante, porque a nossa igreja é tão liberal, a nossa igreja é sempre chamada a acolher e tal, etc., né? Vocês viram que no início da celebração, eu pedi para os músicos cantarem de novo, em nome do Pai. Porque às vezes eles cantam outros cantos, e as pessoas, aquelas que entram e saem, como se nada acontecesse na vida deles. Nem sei para que vêm na missa, né? Eles vêm como que fossem uns autômatos. Entram e saem, cantam, dançam, fazem e acontece, mas totalmente da boca para fora. Não é um produto do coração, é um produto de pessoa apaixonada por esse Deus que é amor, misericórdia e compaixão. Então, por isso nós somos chamados a nos perguntar até que ponto nós, primeiro, estamos ouvindo a palavra de Deus. Depois, estamos nos deixando transformar. Tem gente que pensa que as coisas na igreja são mágicas. Jesus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, é todo poderoso, tem a mesma poder de nos ressuscitar dos mortos, mas não pode entrar no nosso coração à força. É isso que a igreja ensina para nós, o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que quisermos e, em consequência, suportarmos as consequências que tivermos feito nas nossas escolhas erradas. Então, nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que hoje comemoramos também, rezamos pelos catequistas, somos chamados a nos recordar, todos nós que fomos batizados, somos chamados a pregarmos o Evangelho, somos chamados a sermos testemunha, levarmos por todos os lugares a mensagem de salvação trazida por Jesus Cristo. Tem gente que pensa que é só padre que pode ser responsável por isso, né? Não, nas nossas escolas, da nossa família, a pequena igreja, nós temos que ensinar os nossos filhos a, primeiro, reconhecer Jesus como nosso Salvador e vermos e aprendermos sobre a história da vida dos santos, porque eles ouviram Jesus e se conformaram com os ensinamentos de Jesus, por isso são santos. E o projeto do Pai é de santidade para todos, porque nós recebemos todas as bênçãos e graças para sermos santos. Se não somos, é porque não quisemos. E aí Deus não pode nos forçar, né? Então a gente pensa que na igreja tem essas coisas, que o batismo é mágico, né? Tem gente também que esquece. Se entrar na fila da comunhão e comungar indignamente o corpo e sangue de Cristo, não vai ser o padre ou o ministro que vai dizer, você não pode comungar, você está em pecado. Não! É o próprio Deus que está vendo. Nós enganamos o padre, o líder comunitário, seja lá quem for. Enganamos a sociedade inteira quando somos hipócritas. E Jesus já falava isso há muito tempo. Ou nós estamos com Jesus, ou estamos contra Jesus. E contra Jesus, todos nós sabemos, não há salvação. A salvação que Ele veio nos trazer gratuitamente, morrendo e derramando seu sangue na cruz, é para aqueles e aquelas que querem acolher a mensagem do Evangelho.
que querem viver conforme os ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Então, ao rezarmos pelos catequistas, somos chamados que também todos nós batizados somos catequistas. Se não fazemos a nossa parte, não tem problema. Um dia vamos prestar conta de todas as coisas ruins que fizemos contra os nossos irmãos e de todas as coisas boas que deixamos de fazer, como nos fala aqui no Evangelho no final. Então tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, né? Para que verdadeiramente entremos em posse dessa graça maior que é a salvação trazida por Jesus. Que o Espírito Santo, que conduz essa igreja, nos ilumine, nos dê sabedoria, para não nos deixarmos envolver por todas essas coisas erradas que estão acontecendo na nossa sociedade, nas nossas famílias e até dentro da igreja. Como tem gente vivendo e propagando contrário ao Evangelho de Jesus Cristo e pensa que Deus não está vendo. Esse é o grande problema nosso. Então, no dia da ressurreição, vamos prestar conta. E aí não vai ter apelação. Ou ficamos com Jesus, porque fizemos tudo o que Ele nos ensinou, apesar dos nossos limites, ou ficamos contra Jesus e vamos para a danação eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio